Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais um momento de reflexão aqui no seu rádio, no seu computador, celular. Seja bem-vindo, meu querido ouvinte da Rádio Santa Cruz, da Estilo FM, do nosso site da Diocese de Divinópolis, do nosso canal GG Padre no YouTube e também do Instagram. Seja bem-vindo. Este programa é gravado porque neste momento eu estarei celebrando no hospital, celebrando e ministrando a unção aos enfermos. Quero acolher com muito carinho todos vocês que esperam por este horário para estarem rezando comigo. O evangelho de hoje é tirado de São Lucas. Destoa um pouquinho do tema quaresmal, porque hoje nós celebramos a liturgia da Anunciação do Senhor, 25 de março, 9 meses antes do Natal. Bonito, né? A organização da liturgia da igreja. E por causa disso, então, o evangelho muda, a nossa reflexão vai mudar um pouco o enfoque da quaresma. É tirado de São Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos diante de um evangelho que mudou a história da humanidade. Dividiu a história da humanidade. Até no nosso calendário, nós dizemos:
antes de Cristo e depois de Cristo. Para nós, o maior acontecimento de todos os tempos, quando o céu e a terra se encontraram. O céu, através do enviado de Deus, o mensageiro, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Um lugarzinho perdido no mapa. Um lugarzinho praticamente irrelevante. Nem era citado na Sagrada Escritura. Se nós voltarmos aos tempos antigos, nós perceberemos que os deuses, na mitologia grega, por exemplo, no Egito, moravam nos templos. Em Jerusalém, o templo, começado por Davi, feito por Salomão, era morada de Deus. Então, pensar que Deus tem abandonado a capital, a suntuosidade, o luxo do Templo de Jerusalém, para ir numa aldeiazinha com 150 famílias, mais ou menos, escolher uma mulher, uma jovem mulher, uma virgem, contrariou todas as expectativas a respeito do Messias. Que o Messias pudesse vir de uma linhagem sacerdotal, beleza, seria compreensível. Que ele viesse de um grupo religioso, quem sabe, os mestres da lei, os fariseus, seria até compreensível. Agora, que ele surgisse de Nazaré, um lugarzinho insignificante, e nascido de uma mulher virgem, pobre, era praticamente incompreensível. Tanto é que nas polêmicas depois a respeito de Jesus, volta e meia, eles vão questionar, mas pera lá, ele não é o filho do carpinteiro? Mas esse aí não é de Nazaré? Filho de Maria? Nós não conhecemos a sua família? E ficou pior ainda, quando Felipe chama Natanael para seguir Jesus, e Natanael vai dizer: mas pode sair alguma coisa que presta de Nazaré? Então, então aí você vê que Deus inverte a lógica humana. Esperavam um Messias famoso, bonito, bem vestido, e ele vem com o pé no chão, criado por um carpinteiro, o Sosé e a Dona Maria. Isso aí é um tapa de luva na nossa mania de grandeza. E depois, como entender também essa valorização quase absurda da mulher? Foi com a mulher que Deus fez um pacto, não com um patriarca famoso, santo, mas com uma jovem. Isso aqui faz a gente pensar muito. Deus acredita naqueles que nós não costumamos acreditar. E então o anjo Gabriel foi enviado a esse lugar e diz
Ave cheia de graça. Não poderia haver uma saudação mais bonita e mais importante. A Maria é aquela que não colocou nenhuma barreira para a graça de Deus. Nenhuma barreira. Por isso ela é cheia de graça. Porque vamos entender que a graça de Deus é como a chuva que cai em todos os terrenos. Mas se você está com um guarda-chuva, ela não vai cair em cima de você. Se você põe uma barreira para a graça de Deus, ela não vai molhar você. Maria não. Maria não colocou nenhuma barreira à graça de Deus. Por isso ela é cheia de graça. E não adianta, não sou eu que estou inventando isso. Está no Evangelho, está na Bíblia. Então, abaixo de Deus, porque Maria é humana, né? A mãe do nosso Senhor, abaixo de Deus, não tem ninguém mais santo ou mais santa do que Maria. Porque ela foi escolhida para ser a mãe do Verbo encarnado. E disse sim. Poderia ter dito não. Deus respeita a liberdade humana. Mas Maria disse sim. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Queria ainda, antes de passar para frente, comentar o que o anjo disse. Alegra-te. Recentemente eu li um texto de um cronista e ele dizia que nós temos 3 fomes. A fome de comida, precisamos de comer, alimentação. A fome de entender o mundo, o funcionamento das coisas. E a terceira fome, ele diz, nós temos fome de alegria. Fome de alegria. E é uma fome que você nunca está muito satisfeito, você nunca está empanturrado de alegria. Você pode ter alegria sempre. Não é a alegria do bobo alegre. É a alegria que vem de dentro, da certeza de sermos amados por Deus. Então o anjo disse a Maria: alegra-te. Nossa Senhora tem motivos para alegria. Não porque pelo simples fato de ela ter sido escolhida, mas porque Deus lembrou-se do seu povo. Deus veio ao encontro do seu povo. Esse é o motivo de Maria ser alegre. E ela disse, mas eu não conheço o homem, quer dizer, eu não tenho intimidade com o homem. E o anjo disse, não se preocupe. O poder e a sombra do Altíssimo te cobrirão. Isso é tão bonito, né? Lembra aquela nuvem que faz uma sombra na terra? Uma nuvem luminosa que guiou o povo de Deus pelo deserto. Uma nuvem de graça. Uma nuvem capaz de gerar vida. E a nuvem é usada para representar o poder de Deus. É muito curiosa, porque você vê, mas você não consegue pegar uma nuvem, ela te escapa. Deus é sempre maior do que as nossas redes, do que a nossa capacidade de apreendê-lo. Deus é sempre maior. Deus é maravilhoso. Então essa nuvem vai
cobrir você com a sua sombra. Porque para Deus nada é impossível. Então nós percebemos aqui um encontro maravilhoso das profundezas da criação, que se afastou de Deus pelo pecado, uma voz se ergue para dizer sim a Deus. E naquele momento, Maria é a voz da humanidade que diz sim a Deus. Diferente da humanidade de Adão, de Eva, que disseram não a Deus, Maria diz sim a Deus. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Aqui, no caso, é a afirmação de São João. Então, meu irmão, hoje, nessa festa litúrgica tão bonita, nós, nessa solenidade, quando celebramos a anunciação do Senhor, nós vamos rezar com muito carinho, para que todos nós, assim como Maria, possamos acolher a graça de Deus na nossa vida. Eu quero rezar pelos aniversariantes de hoje com muito carinho. Então, hoje estão aniversariando o Victor Paulo França, do Jardim das Piteiras, a Renata Cristina de Aparição, a Mércia Alves dos Santos Dumont, a Marina Vitória de Mata dos Pimentas, a Maria de Oliveira Rodrigues do São Cristóvão, a Maria da Conceição Araújo da Matinha, a Dona Conceição, um abraço para ela, Márcio Alves de Oliveira do Recanto, Luísa Ferreira Neri do Santo Antônio, Lúcio Martins Carneiro do São Pedro, João Pereira de Lima de Bom Jesus do Pará, João Batista Lopes da Providência, Eduardo José de Almeida do Santo Antônio, Ana Bárbara Oliveira do Jardim das Piteiras, Ailton Augusto Miranda de Tavares. Deus abençoe todos os aniversariantes do dia de hoje. Eu quero também comunicar aos devotos de São Judas que no próximo sábado, dia 28, a nossa missa lá no São Judas, na Ponte Alta, vai ser às 18 horas. Eu vou ter que celebrar nesse horário, porque depois nós vamos celebrar as dores de Maria, lá na comunidade de Nossa Senhora do Rosário, às 7h30 da noite. E o povo gosta muito dessa celebração, de fato ela é muito bonita. Se o tempo estiver bom, né? A gente vai celebrar nas dores de Nossa Senhora, na rua, lá no Rosário. E depois a missa na igreja Nossa Senhora do Rosário. Por causa disso, eu vou celebrar no São Judas às 18 horas. Na sexta-feira, se Deus quiser, eu vou celebrar lá no bairro Geraldo Xavier. No domingo, a nossa missa vai ser lá na mina do Padre Libério. Mas preste atenção, nós vamos sair lá da igreja Nossa Senhora do Rosário, às 7, 7h30, mais ou menos, em direção à mina, onde a missa vai acontecer assim que a procissão chegar. Procissão de Ramos. Essa missa vai ser transmitida pela Rádio Santa Cruz, pela TVI e pelo YouTube. O nosso programa chegou ao final. Quero agradecer muito a você pelo carinho da audiência. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique com Deus.